Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 21 de fevereiro, segunda-feira, da 7ª semana do Tempo Comum. Abrimos o nosso coração para acolher a Palavra de Deus, o Evangelho que é o próprio Cristo em nossa vida. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe esse vídeo para que alcance o Evangelho de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos que hoje ouvimos nos convida, portanto, a viver este episódio em que Jesus realiza mais um sinal, mais um milagre, expulsando o espírito surdo e mudo
deste menino que vinha sofrendo há muito tempo. Sigamos um pouco então a estrutura do Evangelho. Primeiro, Pedro, Tiago e João desceram com Jesus do monte e, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão e também havia ali alguns mestres da lei que estavam discutindo com esses discípulos. Jesus está por ali, a multidão o vê e acorre em direção a Jesus e pergunta então a Jesus o que os discípulos estavam discutindo com os mestres da lei. E de repente alguém do meio da multidão diz assim a Jesus: Mestre. Então chama Jesus de mestre, reconhece que Jesus é o mestre, aquele que ensina, aquele que tem poder. Eu trouxe a ti meu filho que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito ele ataca o menino, joga no chão e ele começa a espumar, enfim. E depois o homem termina dizendo: eu pedi aos teus discípulos para que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E eu chamo a atenção, portanto, a esta parte do versículo 19. Até quando terei que suportar-vos? Amados irmãos e irmãs, esta é uma expressão muito cara, valiosa a ser refletida. O suportar não significa aqui que Jesus está aturando ou chegou a uma situação que não aguenta mais, não suporta mais, não tem mais tolerância para com os discípulos. Não é isto. O suportar é dar suporte, sustentar os discípulos. E aqui nós precisamos ter consciência de algo muito importante. Trazendo um pouco aquilo que o Evangelho do dia de ontem nos convidava a refletir no domingo, aonde Jesus nos convidava, dentro da perspectiva do Evangelho, a uma radicalidade do amor, amar os inimigos, fazer o bem, bendizer e abençoar e rezar por todos aqueles que procuram fazer o mal. Então, viver este amor até as últimas consequências, esse amor de radicalidade, nós só conseguimos vivê-lo se de fato nos confiarmos inteiramente a Deus, lembrando então aquilo que a liturgia do sexto domingo do tempo comum nos convidava a viver e abraçar. Precisamos confiar em Jesus, aprofundar o mistério do seguimento, do discipulado, e neste aprofundamento ir exercendo este amor que o Senhor nos convida: amar, fazer o bem, abençoar e rezar por aqueles que nos perseguem, ou seja, para todos, sem exceção, nesta perspectiva de fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar um retorno. Jesus é aquele que nos suporta, nos dá auxílio, nos dá sustento, porque por nós mesmos somos pecadores, somos inconstantes, somos fracos. É Jesus quem nos sustenta, é Ele que nos dá auxílio, é Ele que nos encaminha, é Ele que nos dá força. Ele realiza, portanto, este sinal de libertar este menino desta realidade, desse espírito que o aprisiona, e conclui então dizendo que os discípulos perguntam a Jesus depois a sós. Então o Senhor que sempre ensina os discípulos, Jesus que sempre nos ensina também por meio de sua palavra, eles perguntam: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus responde: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração. Por meio então da intimidade, da oração, do confiar-se. Portanto, a melhor maneira de nos confiarmos a Deus é por meio da oração. E que possamos concluir então este momento com esta oração. Senhor Jesus, faz morrer em mim toda desordem, para que reine na minha mente e no meu coração a sabedoria que vem do alto, uma sabedoria pura, pacífica, mansa, prestativa, cheia de misericórdia e de bons frutos.
Se for preciso, renova em mim os teus prodígios, para que a minha fé se torne sólida. Tu disseste, tudo é possível a quem crê. Lembremos então o Evangelho. Tudo é possível a quem crê. E lembramos também aquele homem que diz, eu tenho fé, Senhor, mas aumente a minha falta de fé. Por isso, ajuda-me, Senhor, a não abandonar-te e a descobrir a tua presença na vida de cada dia. Dá-me a graça de olhar para ti quando penso em fazer boas ações, especialmente em favor do próximo, para que não perca qualquer dom do que infundistes em mim com vosso amor, com vossa graça, com vossa presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.